Olá, seja bem-vindo ao maior congresso online de radiologia do Brasil. Eu me chamo Tito Herbert, eu sou tecnólogo em radiologia, pós-graduado em imaginologia, e a modalidade que será abordada nesse momento é a medicina nuclear. O que será abordado é a tecnologia SPECT com a finalidade da realização do protocolo de cintilografia do miocárdio. Teremos uma breve introdução, fatores básicos que causam infarto do miocárdio, onde procurar um centro diagnóstico em medicina nuclear, caracterizar a importância da instrumentação em medicina nuclear, demonstrar como que funciona a atuação do profissional dentro do setor de radiofarmácia, quais são os ambientes que são permitidos para o paciente cliente permanecer dentro do setor de medicina nuclear, caracterizar as áreas que são controladas, onde somente profissionais devidamente autorizados podem transitar. Vamos demonstrar a realização do exame e caracterizar as seguintes fases, estresse e repouso, e demonstrar as aquisições de imagens e alguns artefatos que podem aparecer na imagem. O verdadeiro potencial da medicina nuclear é a sua capacidade de permitir uma verdadeira descoberta. Uma verdadeira descoberta, ela é diferente, porque fornece evidências reprodutíveis que revelam uma maior verdade sobre o corpo humano. Uma verdade que tem a capacidade de não só mudar a vida do paciente, mas transcender o indivíduo para beneficiar todos os pacientes. O resultado deste compromisso é uma ampla gama de tecnologias projetadas para fornecer melhores resultados aos pacientes. Muitos estudos diagnósticos cardíacos atualmente são disponíveis para o cardiologista, incluindo o eletrocardiograma, o ecocardiograma, a tomografia computadorizada e a angiotomografia computadorizada e a ressonância magnética. O valor permanente dos estudos nucleares cardíacos decorre do registro acurado, não invasivo, de uma ampla gama de parâmetros funcionais que predizem tanto o prognóstico como o risco. Os principais sintomas do infarto agudo do miocárdio. Então, pode ser o aparecimento de dor precordial. A dor precordial é uma dor que acomete a área torácica, ou seja, o peito da pessoa que tem uma predisposição ou uma possibilidade de ter um infarto do miocárdio. Muitas vezes aparece no braço esquerdo e essa dor ela pode irradiar para o queixo. Algumas pessoas podem ter infarto, mas sem sentir dor. Isso é mais comumente nos idosos. A falta de ar repentina, a sudorese e também o mal-estar, ele está correlacionado com um dos principais sintomas de infarto do miocárdio. Milhares de brasileiros são vítimas de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto. No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 70 mil pessoas morrem por ano de infarto. Os últimos dados de 2006 revelam que foram cerca de 300 mil mortes decorrentes de doenças vasculares no Brasil, o que corresponde a 30% das mortes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o infarto agudo do miocárdio, mais conhecido como ataque cardíaco, mata 15 milhões de pessoas no mundo por ano. Toda vez que vai se realizar qualquer tipo de exame, esse exame ele entra dentro de um sistema de protocolo que é gerado pelos médicos. O nome desse sistema ele se chama CID. E o que significa CID? CID é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, também conhecida como Classificação Internacional de Doenças. É publicada pela Organização Mundial da Saúde e visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. Ou seja, todos os exames que são realizados, ele entra dentro desse critério de indicação que é o CID. As principais indicações para a cintilografia do miocárdio. Então, uma das principais indicações para se realizar esse tipo de procedimento é para ter uma avaliação de perfusão miocárdica, que ela vai demonstrar tanto o diagnóstico e a avaliação prognóstica. E ela é indicada em pacientes que têm uma probabilidade intermediária
alta da doença arterial coronariana. Essa doença arterial coronariana, ela pode ser vista também pela angiotomografia computadorizada, e esse procedimento ele é realizado comumente em um tomógrafo que tenha inicialmente ali 64 canais para poder realizar esse tipo de procedimento. Então, as indicações para a cintilografia do miocárdio, a medicina nuclear ela possui a capacidade de tornar visível o que normalmente poderia ser invisível. E é o tipo de descoberta de imagem molecular que está exclusivamente posicionado para permitir um diagnóstico preciso e não uma oportunidade perdida. E você precisa de informações que devem ser mensuráveis e da tecnologia e aplicativos para aproveitar os dados que você adquire. Isso é o que permite uma maior compreensão da função de um coração. No Centro Diagnóstico em Medicina Nuclear, quando o paciente ele entra em contato com a instituição, ele vai receber algumas recomendações. Essas recomendações é como ele deve se comportar e se ele tem algum preparo ou não para poder realizar o procedimento. Então, a atendente ela vai passar essas recomendações, vai agendar uma data e vai agendar um horário específico, aonde o paciente ele vai comparecer na instituição, obviamente, para poder realizar o método solicitado pelo médico. Então, é selecionado o método dele, cintilografia do miocárdio de perfusão, tanto na fase de repouso, e cintilografia do miocárdio de perfusão na fase de estresse. Ele vai selecionar a aba de preparos. Para fazer esse procedimento tem que ter um preparo específico, e aqui é toda uma lista que o paciente ele tem que ler e ele tem que seguir. É lógico que quando ele comparece na instituição também ele assina um termo de responsabilidade para ele poder passar pelo procedimento. O protocolo para se realizar esse tipo de método, então ele pode ser de 2 dias, então num dia ele faz o estresse ou em outro dia ele faz o repouso. Pode ser somente de 1 dia, repouso e estresse, ou 1 dia, estresse, repouso. A ordem ela não vai alterar tantos os fatores. Só que quando vai realizar repouso e estresse, tem que ter um aumento da atividade radioativa para não comprometer o exame que será realizado. No preparo do paciente, ele vai ter que seguir algumas recomendações médicas. E essas recomendações elas vão caracterizar que ele deve suspender algumas medicações, alguns tipos de alimentos específicos e também evitar algumas atividades. Toda vez que o paciente comparece na instituição, uma das questões que são levantadas é se o paciente está no preparo adequado para poder realizar o exame. Se o paciente ele não estiver no preparo adequado, isso caracteriza que pode causar alguma interferência na característica da imagem. Então, o que o paciente ele vai ter que suspender? Aminofilina, dipiridamol, teofilina, cafeína, atenolol, bisoprolol, metoprolol, nadolol, propanolol, pindolol, carvedilol, nebivolol, digitalina, digoxina, lamintop e lenoxin. Ele não vai poder tomar café, chá, chocolate, refrigerante, energéticos, Gatorade, bebidas alcoólicas, cigarro e qualquer alimento ou medicamento que contenha cafeína. Ele vai ter que evitar atividades físicas intensas na véspera e no dia do exame. Quando o paciente ele vai realizar a cintilografia do miocárdio, nas 2 etapas é necessário que ele siga esse tipo de procedimento. Então o paciente ele vai ter que comer algo gorduroso, como por exemplo uma coxinha, bauru, pão com maionese, vitaminas com leite integral e etc. Além de ter que beber 500 ml de líquido. Para a aquisição de uma imagem do coração, um radiofármaco ele precisa ser injetado no paciente. Os radiofármacos injetados eles são entregues ao miocárdio em proporção ao fluxo sanguíneo. Há uma redução da captação do rastreador em regiões com fluxo sanguíneo reduzido. Estes rastreadores eles não causam efeitos colaterais ao paciente.
E a substância que é administrada no paciente, a via de administração é por via intravenosa. Essa substância, ela tem índices irrisórios de reações adversas. A cintilografia do miocárdio ela pode ser realizada com talho 201, tecnécio marcado com cestamib e tecnécio marcado com tetrafosmin. Porém, o método que ele vai ser especificado aqui para você é o tecnécio 99 marcado com MIB. Essa substância ela é preparada em uma sala específica. O nome dessa sala específica é denominado como radiofarmácia ou sala quente. É nesse setor que o profissional ele faz a marcação dos kits frios, que também são conhecidos como substratos. Aqui você consegue perceber que tem uma capela e é através dessa capela que o profissional ele vai fazer a manipulação dessa substância. Nessa imagem você observa que tem um vidro plumbífero para poder manusear essa substância, tanto no caso a substância que é o tecnécio 99, então ele vai emitir uma radiação e essa radiação comumente ela é barrada por essa blindagem. O local de onde fica localizado o gerador de molibdênio para poder se ter o tecnécio 99 é nesse compartimento. Aqui você consegue observar um gerador. Esse gerador ele tem dois locais para poder se colocar dois frascos. Um frasco é um frasco com solução salina e o outro frasco é um frasco com vácuo. Ou seja, esses dois frascos eles são colocados nesses compartimentos, aonde esses compartimentos no seu centro tem uma agulha. Essa agulha ela é de aço inoxidável. O frasco a vácuo ele vai causar uma pressão negativa e através dessa pressão negativa ele vai aspirar a solução salina para o interior do gerador. Quando a solução salina ela estiver no interior desse gerador, ela vai ser contaminada pela coluna de alumínio, onde vai ocorrer uma troca aniônica e depois essa substância ela vai passar por um filtro. Muito bem. No outro compartimento existe uma blindagem de chumbo e essa blindagem de chumbo ela vai servir para proteger o profissional dessa radiação. Essa radiação ela é denominada como radiação gama. Ela tem uma energia de 140 keV, ou seja, essa radiação ela é emitida pelo tecnécio 99. O tecnécio 99 ele tem um tempo de meia-vida e esse tempo de meia-vida é de 6 horas. Ou seja, é especificado ao paciente que o procedimento ele vai levar de 2 a 4 horas. Só que quando ele vai realizar somente uma etapa, ou somente o estresse, ou somente o repouso. Substrato, ou kit frio, ele fica armazenado em uma geladeira. É importante sempre ler a etiqueta dessa substância para não ter uma marcação equívoca. Por exemplo, para se fazer uma cintilografia do miocárdio é necessário o MIB, como já foi orientado, e não utilizar um outro substrato, por exemplo, metileno bisfosfonato, dietileno triaminopentacético, e essas substâncias elas não têm finalidade alguma para se fazer a cintilografia do miocárdio. Então tem que analisar o frasco que está sendo selecionado para poder fazer essa marcação. O MIB ele vai ser aquecido, logicamente, então aqui a gente consegue observar que o MIB ele vai ser marcado com o tecnécio 99, e assim teremos o radiofármaco. Atividade que vai ser selecionada para ser administrada no paciente. Então vai ver qual que é o peso do paciente e vai utilizar o peso vezes 0,15. Vai se gerar um resultado e esse resultado é o que tem que ter de atividade no interior da seringa para poder realizar o procedimento. Tendo feito esse método, esse procedimento, vai ter que se colocar essa seringa em um calibrador de dose. O nome desse calibrador de dose ele é caracterizado como curiômetro. Então, se eu estou utilizando o tecnécio 99, vai selecionar ali tecnécio 99, ele vai caracterizar qual que é a atividade. Como mencionado anteriormente, a substância ela vai ser administrada por via intravenosa. Então, ali a gente vê como que é administrado essa substância. É necessário um garrote, é necessário álcool, uma butterfly, um castelinho, e esse castelinho ele vai proteger contra a radiação, e um blood stop que ele é colocado como curativo no local onde foi feito
a administração da substância. No Centro Diagnóstico em Medicina Nuclear, se utiliza tecnologias de última geração. E uma dessas tecnologias é o VionVir. Ele é utilizado para poder ter uma visualização mais acurada da veia dos pacientes. Aqui tem 2 vídeos que está especificando como que funciona esse VionVir. Esse é o visualizador de veia. Um dos pontos bastante importantes desse aparelho, né, é que eu preciso deixar uma determinada distância onde eu consigo ter a leitura das bordas, né, porque aí ele mostra que eu estou na distância correta. Então, por exemplo, eu movimentei, ó, aqui eu perco a minha distância, então eu não consigo acertar a aproximação. Quando eu acerto, né, agora sim eu tenho a aproximação correta. E aí eu consigo também, né, avaliar o fluxo sanguíneo. Então eu apertando, eu consigo enxergar onde tem uma válvula, né? Isso vai ser bastante importante no momento em que eu fazer as minhas punções para eu não pegar uma válvulazinha, né? Olha aqui, ó, aqui fica bem nítido que aqui tem uma válvula. Se a gente pegar esse fluxo, ó, eu vou apertar aqui, vocês vão perceber que, ó, o momento em que o material chega aqui, ó. Então aqui tem uma válvula, então eu não posso fazer punção aqui, senão eu vou estourar o vaso. Então eu posso pegar acima, posso pegar abaixo, né? Então é um aparelho muito útil que auxilia bastante aí na punção de acessos aí intravenosos. Agora em pacientes com tatuagem, realmente a gente não consegue ter o acesso. Olha como a tatuagem interfere a pigmentação da tinta, ó. Interfere totalmente. Agora indo aqui para a mão onde não tem mais acesso, olha como a gente já consegue visualizar as veias. Porém, ó, onde tem tatuagem, ó, eu não tenho a visualização dos vasos. Aqui é uma sala de injeção e administração do radiofármaco, então quando o paciente ele vai realizar o procedimento da fase de repouso, a substância ela pode ser administrada nessa sala. E quando o paciente ele vai realizar a fase de estresse, o tecnécio marcado com MIB, ele é injetado dentro da sala de ergometria. Existem casos específicos que o paciente ele não consegue correr na esteira. Então, quais são essas situações? Pode ser um paciente coto, paciente com limitação ortopédica, paciente muito acima do peso ou pacientes acamados. Quando ocorre essas situações, o médico ele vai selecionar um adrenérgico que vai ser administrado no paciente. Não é uma escolha aleatória, é uma escolha precisa de acordo com as características clínicas desse paciente. Ou seja, vai ser administrado dipiridamol, então ele vai simular, é como se esse paciente estivesse correndo na esteira, o que significa que os batimentos cardíacos desse paciente vai ser aumentados. E o que neutraliza esse efeito dessa substância adrenérgica é a aminofilina. Bom, aquisição da imagem com gated. Depois de ter administrado a substância no paciente, o paciente é a fonte radioativa, ou seja, essa substância ela vai se concentrar em maior proporção no sistema de interesse, aqui no caso vai se concentrar em maior proporção no coração, e aí o paciente ele vai ser uma fonte radioativa não selada, onde vai estar emitindo radiação para o equipamento, e assim vai ter a formação de imagem. O paciente ele deve ser posicionado em supino, ou seja, com a barriga para cima, e ele vai ser conectado a um eletrocardiograma. A qualidade do sinal de ECG ela precisa ser verificada na secção de histograma. Quando o paciente ele é posicionado em decúbito ventral, na maior parte das situações existe alteração nesse ECG, às vezes ele não é sincronizado e o profissional ele tem que estar verificando por que esse ECG ele não é sincronizado. O encosto da cabeça de SPECT ele pode ser usado com os braços colocados acima da cabeça para uma visão estática de SPECT. Tanto na fase de estresse como na fase de repouso, o posicionamento ele deve ser o mesmo. Ou seja, se na fase de estresse você colocou o paciente em decúbito ventral, na fase de repouso ele vai ter que estar em decúbito ventral também. Agora,
Se você colocou o paciente em decúbito dorsal na fase de estresse, na fase de repouso ele também tem que estar em decúbito dorsal. Isso é importante para que não tenha alterações das paredes cardíacas. O ECG ele é ligado no tórax do paciente. A partir do momento que ele é conectado ao tórax do paciente, vai se gerar essas ondas QRS. Então é colocado com o paciente em pé ou o paciente deitado na mesa de exames. Existem situações que o ECG ele não vai ter uma sincronização. Então, quando não se tem essa sincronização, pode ser por motivos específicos. Ou o eletrodo ele perdeu a aderência, pelo paciente ter transpirado, ou por motivos clínicos mesmo, onde o paciente ele pode ter uma desfibrilação cardíaca. Aí, de fato, o ECG ele não vai ser sincronizado. Aqui, quando o paciente ele já está posicionado nos detectores, e é possível ver nesta imagem. É muito difícil de analisar primariamente, para quem nunca viu medicina nuclear. Então, nessa localização, é possível ver o coração, embaixo temos o fígado, e aqui a alça intestinal. E aqui visualizamos o coração, o fígado ele fica bem próximo ao coração, como também as alças intestinais. A própria literatura ela caracteriza que a alça intestinal ela tem uma absorção também dessa substância. Ou seja, quando aparece um artefato por alça intestinal, o paciente ele tem que tomar 2 copos com água. E eles questionam por que ele tem que tomar esse copo com água. Isso é selecionado porque a água com gás ela vai fazer peso sobre o estômago e, obviamente, a alça intestinal ela vai baixar um pouco. Então, esse é o protocolo que é adotado na instituição. Essas são as duas imagens, a imagem de estresse e a imagem de repouso. E na seta número 1, você consegue ver um artefato por alça intestinal. Na seta número 2, um outro artefato por alça intestinal. E na número 3, um artefato causado por fígado. Quando o artefato ele é causado por fígado, ou pode pedir para o paciente mais uma vez tomar uma vitamina de abacate, ou aguardar em média 30 minutos para ver se tem a redução da atividade no fígado do paciente. Só para você perceber, em uma imagem de ressonância magnética no plano coronal, como o fígado e a alça intestinal ela fica bem próximo ao coração, e esse é o motivo de se gerar esse artefato. Aqui é a interface aonde vai fazer o processamento de imagem. Ou seja, vai selecionar a pasta do paciente, o número do protocolo e o nome completo. É selecionado as duas fases de estresse e repouso, vai analisar o histograma desse paciente para ver se teve alteração no ECG ou não, ou algum tipo de artefato. Pode-se dar o zoom na imagem, pode-se alterar um pouco o nível de intensidade dessa imagem, e aí vai ser estudada a imagem nos mais diversos eixos. Ou seja, no eixo curto, eixo longo horizontal e eixo vertical. Depois que as imagens são adquiridas e reconstruídas no computador, para que os dados possam ser exibidos como fatias, o tecnólogo ele tem a responsabilidade de analisar a qualidade da imagem. Então isso é um fator técnico. As imagens elas vão ser reconstruídas em um computador para que possam ser exibidas em fatias. O tecnólogo ele analisa a qualidade das imagens. Posteriormente, essas imagens elas são colocadas em um sistema PACS e o cardiologista ou o médico de medicina nuclear ele vai interpretar as imagens como também os resultados do ECG. Depois desse método, o paciente, se ele tem uma obstrução que ela possa ser desobstruída, em casos específicos ele pode ir ao centro de hemodinâmica para poder fazer um cateterismo. E existe também os achados acidentais, ou seja, o paciente ele foi realizar um procedimento para cintilografia do miocárdio, e foi caracterizado um tumor no paciente, como você consegue observar nessa imagem, um timona na linha média do tórax do paciente. Comumente os médicos vão passar as recomendações necessárias para esse paciente, ele pode ir para um setor de radioterapia ou até mesmo fazer uma quimioterapia.
Agradeço muito a sua atenção e aqui é só uma mensagem final. Tudo o que sabemos hoje aprendemos com acertos e erros do passado. E cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. Desejo que você tenha o mesmo vislumbre que eu tenho pela medicina nuclear. Muito obrigado pela sua atenção.